A minha prima fingiu ter sido abusada pra ter direito ao aborto, porque ela não podia contar pra ninguém quem era o pai do filho dela. E quando vocês descobrirem, vocês vão ficar em choque, porque a família inteira ficou. Minha prima tem 16 anos e a gente tem a mesma idade, a gente é melhor amiga desde pequena. Sempre fizemos tudo juntos, até mesmo porque a mãe dela, além de ser irmã da minha mãe, elas ainda eram melhores amigas também. A gente foi criada sempre muito próximas. Lembro que quando a gente tinha 10, 11 anos, a gente começou a conversar sobre meninos. Nessa época ela conversava bastante comigo sobre isso. Depois de um certo tempo, ela começou a travar e não falava mais nada. Todos os meninos que eu falava que eu achava bonito, ela dizia que não. E ela começou, foi bem nessa época aí, entre os 12 e 13 anos, que ela começou a ficar muito estranha. A minha prima, ela tem um padrasto, porque minha tia casou novamente, e ela tem 2 irmãos, e eu sou filha única. Essa amizade continuou, apesar que eu achava ela sempre muito estranha. Ela não conversava mais sobre garotos, como a gente sempre conversou. Todas as vezes que eu falava pra ela que tinha um garoto querendo ficar com ela ou tal, na época a gente já tinha lá pra uns 13 anos, 13 pra 14, ela dizia que não estava interessada. Foi bem nessa época daí que eu comecei a suspeitar que ela pudesse gostar de mulher. E comecei a perguntar pra ela, e comecei a falar que se ela gostasse de mulher, ela podia falar pra mim, que a gente era melhor amiga, que eu não queria contar pra ninguém. Ela sempre falando que ela não gostava de mulher, mas tudo bem, a nossa amizade seguiu intacta. Quando nós fizemos 16 anos, um certo dia normal, nessa época ela tava muito estranha, gente, muito estranha. A gente tava próxima, tava grudada, mas ela tinha passado uma semana muito, muito ruim. Ela chorava por diversas vezes dentro do quarto. Eu sempre que perguntava ela o que tava acontecendo, ela dizia que era problema com o padrasto. Que o padrasto dela era chato, que o padrasto não sei o que o padrasto não sei o que lá. Eu realmente achava que era só isso. Nessa semana em questão, ela tinha tido uma semana muito ruim. Até em tirar a própria vida, ela chegou a comentar. E falou pra mim que ela tinha feito algo muito horrível, que se a mãe dela descobrisse, no caso a minha tia descobrisse, que ia dar um bololô danado. E eu, como sou assim, sabe, pergunto logo na cara, eu perguntei pra ela se ela tinha algum tipo de envolvimento com o padrasto dela. E se o padrasto dela tinha feito alguma coisa com ela disse que não, que Deus me livre, que não, que nunca tinha acontecido nada. De fato, não tinha realmente nada a ver com o padrasto dela. A gente seguiu por aquela semana, até que uma certa noite a minha tia me ligou, por volta de umas 11 da noite, perguntando se ela tava na minha casa, sendo que a minha prima não tinha costume de sair à noite. Então a minha tia ficou muito preocupada, porque ela não falou que ia lugar nenhum, ela não pediu, ela não falou nada, simplesmente saiu. Eu falei que ela não tava na minha casa. Enquanto eu ainda estava no telefone com a minha tia, a minha prima entrou dentro de casa toda amassada. Rasgada, roupa rasgada, machucada, descabelada, chorando e falando que tinha sido abusada. Minha tia perguntou o que ela estava fazendo na rua e ela disse que tinha ido tomar um ar. Porque ela nunca tinha feito isso e minha tia nem deixava ela sair essa hora. Ela falou que foi abusada bem quase na esquina de casa, que tinha um matagal. Ela começou a contar lá a versão dela, que o cara tinha puxado ela, jogado ela pro matagal, não sei o que, não sei o que, chorou. Minha tia foi pra delegacia, fez tudo que tinha que fazer e ela não aceitou que colhesse lá o negócio lá que tinha que colher, ela não aceitou. Enfim, semanas depois descobrimos que ela estava grávida. Aí foi aquele choque pra família inteira, grávida do abusador. Parte 2. Algumas semanas depois descobrimos que ela estava grávida, o que foi um choque, porque pra nós ela estaria grávida do abusador. E quando a gente descobriu que ela estava grávida, ela tentou tirar a vida algumas vezes. Por fim, ela já não estava mais podendo ficar sozinha, porque toda vez que ela ficava sozinha, ela tentava fazer alguma besteira contra ela mesma. Ela começou a tomar remédios, né? Foi no médico, o médico passou uns remédios lá pra ela. E a minha tia entrou com toda a papelada e os processos pra ter direito a tirar a criança. Assim, sempre que a minha tia precisava sair, ela ficava com os irmãos dela, que era mais velho do que ela. Os irmãos dela eram gêmeos, então os dois tinham 19 anos. Ou então ela ficava com o padrasto, então ela ficava com a minha mãe, que a minha mãe às vezes ia pra lá pra poder ficar com ela, pra ela não ficar sozinha. Até que houve um dia que acontece, né, na vida de todo mundo, uma correria, todo mundo precisando trabalhar, não tinha quem ficasse com ela. Podia deixar ela sozinha, porque toda vez que deixava sozinha, ela tentava alguma besteira. Só que os irmãos dela, um tava trabalhando e o outro não. Esse que tava trabalhando, ele não tinha muita disponibilidade, o outro não estava trabalhando, tinha um pouco mais. Mas ele tinha falado pra minha tia, pra minha mãe, que ele tinha um compromisso, ele ia ficar com ela até uma certa hora e depois dessa hora minha mãe ia pra lá. E ficou combinado, a minha mãe foi, só que a minha mãe chegou bem antes do horário que ela deveria chegar, mais de uma hora antes, e eu fui junto com a minha mãe. Quando nós chegamos, como a gente já tinha intimidade, já ficava lá com ela quase toda semana, a gente já chegou e foi entrando direto, e a porta tava encostada. Assim que a gente passou da cozinha e chegamos na sala, nós achamos ela e o irmão dela se pegando, gente, se pegando muito. Dois assim, vestindo nada e se pegando, tipo, muito. Eu comecei a rir, na hora que eu vi, eu comecei a rir. Minha mãe ficou em choque, o que tá acontecendo aqui? Minha mãe andava de um lado pro outro, ela começou a ficar nervosa, a gente começou a se tremer inteira, ligou pra minha tia e minha prima implorando, não liga não, tia, não liga não, a gente começou a chorar, e meu primo também falando, não liga não, tia. Minha prima também começou a se tremer inteira, teve um sangramento, acabou perdendo o bebê, aí, gente, no meio dessa confusão inteira, depois que ela veio pra casa, já tinha, né, perdeu o bebê, aí foi hospitalizada, veio pra casa, minha tia deu uma peia nela, encostou ela no canto, deu uma peia nela, ela contar toda a verdade, ela contou que estava grávida do irmão dela, que eles estavam mantendo um caso já há 1 ano dentro de casa e ninguém sabia. Quando ela acabou engravidando dele, ela ficou desesperada, morrendo de medo de alguém descobrir, então a cabeça dela acabou pensando nisso daí, que era melhor falar que tinha sido abusada. Ela chegou a comentar comigo que ela preferia realmente, que ela queria mesmo tirar a vida dela, que ela preferia realmente tirar a vida do que ter que contar a verdade pra família. Minha tia deu uma peia no outro filho dela também, né, no menino, no meu primo, mandou ele pra morar com o pai. O bebê já tinha perdido mesmo, no meio dessa confusão toda, porque, gente, você não tem noção, confusão que foi dentro de casa. E até hoje, assim, minha tia não deixa eles ter contato de jeito nenhum, sabe? Assim, também não procurou um tratamento psicológico, não procurou uma ajuda, não procurou nada. Só afastou os dois, botou um pra cada lado e tá todo mundo fingindo hoje, 1 ano, né, que já se passou toda essa história, hoje tá todo mundo fingindo que nada aconteceu. Continua do mesmo jeito. Só tá ele morando com o pai e
ela morando com a minha tia normal. Gente, eu questionei ela por que ela não me contou nada, se a gente era melhor amiga. Ela disse que ela tinha muito medo e vergonha também de me contar. Mas até hoje eu pergunto pra ela, né, se eles ainda se veem, se eles têm algum tipo de contato. E ela fala que não. Não sei se dá pra confiar, né, já que da outra vez ela não me contou.